Olá, pessoal, sejam bem-vindos na nossa próxima aula de matemática, nossa aula de matemática. E hoje nós vamos falar um pouco sobre MDC. Desculpa a minha cara, eu tô doente, eu tô ficando gripada. É porque, assim, eu sou no final do período da faculdade. Aí, no final do período, eu tô trabalhando, tô fazendo, tenho voz doente, enfim, várias coisas. Aí você fica muito cansado, aí acaba, seu corpo reage a isso tudo, nessa correria. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem falar comigo e eu vou passar a atividade agora para vocês sobre. Agora não, né? No final da aula, eu vou mandar a atividade junto com a aula sobre MMC, que nós vimos na aula passada, e MDC, que nós vamos ver agora. Então, sem mais delongas, eu não estou conseguindo falar muito bem porque minha garganta está doendo, eu não posso me forçar muito. Então, vou fazer uma aula mais curtinha, mais assim, exercício para vocês responderem, um pouco de introdução sobre o que é MMDC e pronto. Nada muito difícil para vocês também não, tá? Então, vamos começar. E lembrando, né, qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, qualquer momento. Aí, quando eu compartilho tela, minha carinha some. Minha carinha mostra aqui some. Vamos compartilhar. Aqui está nosso slide da semana. Apresentação de slide do começo. Então, professora Amanda Andrade, que sou eu, e a matéria é matemática. Estamos falando um pouco de MDC, né? Que é o máximo divisor comum. Antes, a gente viu o quê? O MMC, que é máximo, mínimo múltiplo comum. Esse é o máximo divisor comum. É uma diferença entre MDC e MMC. Corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números inteiros. Lembre-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Por exemplo, o número 12, ele é dividido por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Se dividirmos esses números pelo 12, obteremos um resultado exato, sem que haja um resto na divisão. Quando o número tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível apenas por um e por ele mesmo, eles são chamados de números primos, como eu também falei na aula passada. E vale notar que todos os números naturais possuem divisores. O menor divisor de um número será sempre o número 1. Por sua vez, o maior divisor de um número é o próprio número. O zero não é divisor de nenhum número. Quando fatoriamos dois ou mais números, o MDC deles é o produto dos fatores comuns e eles. Por exemplo, o MDC de 12 e 18 quando temos dois números consecutivos entre si, podemos concluir que o MDC deles é 1, uma vez que eles serão sempre números primos entre si. Por exemplo, 25 e 26, o maior número que divide ambos é 0, é o 1. Quer dizer, não é 0 não, tá? Não se divide por 0 não. E quando temos dois ou mais números, e um deles é divisor dos outros, podemos concluir que ele é o MDC dos números. Por exemplo, 3 e 6. Se é divisor de 3, se 3 é divisor de 6, ele é o MDC de ambos. Então, 3 não divide 6, né? Então, se 3 divide 6, ele é o MDC, o máximo divisor comum dos dois. Então, vamos dar um exemplozinho, né? Para calcular o máximo divisor comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio de decomposição dos números. Isso é praticamente a mesma coisa que a gente fez no MMC, né? A diferença agora é que nós estamos fazendo o máximo divisor comum. Então, vamos para toda a teoria, vamos logo para a prática, né? Porque é como a gente aprende. Então, o MDC é de 20 e 24. O de 20 e 24. Qual é o máximo número que divide 20 dividido 24? 2. 20 dividido por 2, 10. 12 dividido por 2, 20, 12. E de 10 e de 12, 5.
5 não se divide para 2, então se repete. E 6. 6 dividido para 2, 3. 3 dividido para 3, 1. E 5 dividido para 5, 1. Então, notaram que eu fiz a mesma coisa que eu fiz no MDC? Então, é basicamente isso. E para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram simultaneamente os dois e multiplicaram-os. Assim, pela fatoração, podemos concluir que 4 é igual a 2 vezes 2. É o maior número que divide ambos e, portanto, é o máximo divisor comum de 20 e 24. Por quê? Qual foi o máximo número que a gente conseguiu dividir 20 e 24? 2. Novamente, 10 e 12. Então, esses dois números aqui, 2, 2, então, no caso, 2 vezes 2 é 4. 4 é o único número que a gente consegue dividir os dois sem que haja repetições. O que a gente consegue? A gente consegue dividir os dois na mesma hora. Porque depois desses 10, esses dois, a gente não conseguiu dividir ele na mesma hora. Vocês estão percebendo? A gente teve que repetir o 5 3 vezes, teve que repetir o 3, teve que repetir o 1. Então, isso não é máximo divisor comum, seria o MMC. Então, o máximo divisor comum, a gente tem que ver que até onde a gente consegue dividir os dois números. O máximo que a gente consegue dividir os dois números de fato. Então, vamos dar um exemplo, né? Qual o MDC de 18 e 60? Vamos lá. Qual é o número que dividimos 18 e 60? 18 se divide por 2, sim, dá 9. 60 dividido por 2, sim, que dá 30. Continuando por 2, né? É que a gente sabe que o 30 divide por 2. Então, vamos dividir o 30 por 2. Mas e o 9? A gente divide por 2? Não, a gente não divide. Então, repetimos o 9. E 30 dividido para 2, 15. Então, agora, qual é o número que divide 15 e divide 9? Né? Para ser o número exato, óbvio. Então, o número que divide os dois é 15, é 3, no caso, né? Que divide 15. 15 dividido para 3, 5. 9 dividido para 3, 3. Então, aqui está 3 e 5. Então, qual é o máximo, qual é o MDC desses números? Então, o MDC de 18 e 60 é o número que a gente pode dividir os dois simultaneamente, na mesma hora, né? A gente não fica precisando repetir os números. Então, temos 3 e 2. Você não está sacando isso, né? Então, quer dizer, o MDC, professora, é o quê? É aquilo que a gente consegue dividir os dois números na mesma hora. Quando a gente não consegue dividir os dois números, a gente não, isso não é o MDC, seria MMC. Por exemplo, esse aqui seria o MMC, o número todinho, seria o MMC do 18 do 60. Mas não é o MDC que a gente está procurando. O MDC, né, o máximo divisor comum. Máximo divisor comum quer dizer o quê? É o máximo que a gente consegue dividir os números 18 e 60 sem que haja repetições. Então, nós dividimos os dois por aquele número comum na mesma hora sem que haja repetição. Isso é MDC. É mais um exemplo para ficar fixo, né? Qual é o MDC de 6, 12 e 15? Aqui são os três números, né? Então, de 6. O de 6 dividido para 2, 3. 12 dividido para 2, 6. E 15 dividido para 2 é 15. Então, não é MDC. Né? Já que a gente teve que repetir o 15 duas vezes. Então, aqui, 3 dividido para 2 não se divide. 6 dividido para 2, divide. Claro, 3. Então, aqui nós vamos repetir o 3. Aí, 3 dividido para 3, 1. 3 dividido para 3, 1. E 15 dividido para 3, 5. Então, qual é o MDC aqui? O 3, né, gente? Esse 3 aqui. Então, esse é nosso MDC. Então, logo temos que o MDC de 6, 12 e 15 é o 3. Eu vou tentar aqui agora mostrar a vocês, nós terminamos essa parte, a atividade de vocês, né? Que não está tão difícil também, a atividade de matemática eu acho que não é essa, mas eu vou colocar para ver, porque assim, como eu tenho outra atividade de vocês, pode ser que não seja essa. Aí, por isso que eu estou olhando aqui.
Aqui. É isso mesmo. Exercício 1. Em relação aos números 12 e 18, determine sem considerar o 1, os divisores de 12 e os divisores de 18, e os divisores comuns de 18 e 18. Então, a gente não tem que levar até a 1. Então, a gente vai fazer o quê? O MDC. Eu vou colocar aqui para vocês não se confundirem. Se a gente não considera 1, então determine o MDC. Porque fica mais fácil para vocês entenderem. Então, e aqui, calcule o exercício 2. Eu vou colocar o 2 aqui na frente para vocês não terem dificuldade novamente. Exercício 2. Calcule o MMC e o MDC entre 36 e 44. E aqui também a mesma coisa, determinar MC e MDC. Bem simples, ter 3 atividades, lembrando que ela vale 10, né? As atividades aqui que eu estou mandando para vocês valem 10. Então, façam cuidado, preste atenção, mandem o nome de vocês e a turma, e aí, para eu conseguir dar nota a vocês adequadamente. Então é isso, pessoal. Deixa eu separar aqui para compartilhar. Vou dar meu vídeo. Então é isso, pessoal. Nosso vídeo foi curto porque o MDC é menor do que o MMC, né? Como vocês perceberam. Porque, assim, como o MDC é uma parte do MMC, vocês precisam separar aquela partezinha, né? Porque o MDC é o máximo divisor comum. Então, vocês só vão pegar os números que a gente conseguiu dividir. Por exemplo, 15, aquele exemplo que a gente mostrou, né? Que era 15 e 30, por exemplo. Qual é o número que divide os dois? E que não se precisa se repetir, ou se só divide um. Não, é aquele número que divide os dois. Esse é o MDC. E o MMC é o quê? É o resultado, é a multiplicação de toda aquela fatoração que vocês viram do ladinho, né? Que é 15 dividido para 2, 15 dividido para 2, e assim vai. Aí, quando chega o resultado, a gente multiplica todos. Simples assim. Mas, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no WhatsApp, vocês podem mandar mensagem a qualquer hora, que eu estarei disponível para falar com vocês. Então, desde já, eu agradeço a atenção, agradeço a colaboração de vocês. Sei que o momento não é fácil para ninguém, né? Mas estamos aqui tentando. Então, tchau, tchau e bons estudos.